Aleluia, graças a Deus, amada igreja. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia comigo em João capítulo 14, versículo 1. João capítulo 14, versículo 1. Aleluia. As crianças podem ir para a pequena igreja. Nós estamos com um material novo lá na pequena igreja, irmãos, um material muito edificante para os pequeninos. Então, você que está com os pequeninos aí, incentive-os aí para a pequena igreja, porque tem algo maravilhoso para a edificação dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aí. Os irmãos podem se assentar na presença do Senhor. Nessa passagem bíblica, irmãos, o Senhor Jesus está confortando os seus discípulos, preparando os seus discípulos, porque a sombra escura da cruz já está muito perto dele. E ele começa a sua palavra dizendo a eles: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Então ele está dizendo, da mesma maneira como vocês não podem ver a Deus, mas vocês creem em Deus, do mesmo jeito eu estou voltando para o meu Pai, e por algum tempo vocês não me verão mais, mas creiam também em mim. Creiam em Deus, creiam também em mim, aleluia. Não se turbe o vosso coração. E ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vou-los teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês possam estar lá juntamente comigo. Essa palavra revela a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas, que é sermos uma família de muitos filhos, quando Ele diz: eu sou o caminho, e o lugar para onde eu vou, vocês já conhecem, eu estou indo para a casa do Pai, e na casa de meu Pai tem muitas moradas, muitos quartos, muitos aposentos. Então é uma casa paterna, e o Senhor quer que nós sejamos uma família de muitos filhos. Então, existe na igreja uma porta, um caminho e um alvo. O alvo é esse, o propósito eterno de Deus, que é sermos uma família de muitos filhos na glória eterna. Mas existe uma porta, e qual é a porta, irmãos? A porta é o arrependimento, o batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, e ela então resolve morrer para o mundo, morrer para o pecado e agora viver para Deus, ela recebe a redenção pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Seus pecados são cancelados, são expiados, ela não está mais debaixo da lei, mas ela passa a estar debaixo da graça, e sobre ela vem o Espírito Santo, ela recebe o novo nascimento, que é o dom do Espírito Santo, e aí ela entra numa nova vida, a vida que ela se reveste de Cristo, porque Cristo é o caminho. Então existe a porta, o caminho e o alvo, ela começa a andar em Cristo, e Cristo é a lei de Deus, a lei não mais escrita em 10 mandamentos, não mais escrita em tábuas, mas a lei que se fez carne, o próprio verbo, a própria palavra se fez carne e habitou entre nós. Então nós andamos no exemplo, no testemunho, no ensino de Jesus. Ele disse: o caminho para onde eu vou, vocês já conhecem. E aí no versículo 3, irmãos, ele diz assim: e quando eu for, vou preparar lugar, e voltarei, virei outra vez para vós, e vos levarei juntamente comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. A palavra que nós pregamos, irmãos, é uma palavra de salvação, é uma palavra de vida eterna, aleluia. Nesta semana que passou, nós perdemos um muito amado irmão aqui da nossa igreja, mas eu digo para os irmãos, nós não o perdemos. Na verdade, ele foi para estar com o Senhor, ele descansa com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do nosso amado irmão. Então,
O apóstolo Paulo diz assim: se nós fôssemos pregar o evangelho só para esta vida, só para as coisas materiais, só para este mundo, nós seríamos, sem dúvida, os mais miseráveis de todos os homens, porque o mundo está aí, com os seus prazeres, com as suas festas, com as suas bebedices, com as suas delícias, e o crente se abstém de todas estas coisas, porque ele busca uma recompensa maior e superior em Deus e nos céus. Então, irmãos, nós devemos nos fortalecer nessa fé, na fé dos alicerces espirituais, esses alicerces que revelam a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já pensaram nisso? O Senhor virá outra vez. Isso é maravilhoso, porque essa palavra, quando Jesus fala para os discípulos: eu virei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam lá comigo. Ela não fala especificamente daqueles que descansaram, daqueles que dormiram no Senhor. A palavra fala sobre isso, irmãos. E isso é maravilhoso. E é muito importante que nós venhamos pensar nisso. E eu digo para os irmãos, hoje milhares de pessoas por toda a terra estão sendo despertadas para esta bendita e solene verdade. Milhares de pessoas em toda a terra estão percebendo que, embora ainda existam os escarnecedores nesses últimos dias, fazendo aquela mesma pergunta bíblica: onde está a promessa da sua vinda? E outros servos do Senhor dizendo: o meu Senhor tarde virá. Porque isso está na palavra do Senhor. Também em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, a palavra do Senhor diz, irmãos, que ainda que hajam essas pessoas dizendo isso, aonde está a promessa da sua vinda? Ah, o meu Senhor tarde virá. Diz a palavra do Senhor, que Ele virá e não tardará. Hebreus 10, capítulo 37. E também Mateus 24, 44 diz: o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. E isto no espírito do povo de Deus, no mundo inteiro, cresce essa convicção, uma convicção certíssima dessa verdade divina, que a história da igreja na terra está prestes a findar, e que o Senhor Jesus está para vir e levar a sua noiva para a casa do Pai. E eu pergunto para você nessa noite: você já está consciente dessa verdade? Você já está compenetrado da realidade deste assunto e do que ele significa? Se você ainda não está, irmãos, eu peço que o Espírito Santo use essa pregação para despertar a tua preciosa alma, porque a tua alma é preciosa. A Bíblia diz que não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Marcos 13, 36 diz: para que o Senhor não venha de improviso e não te ache dormindo. E então, nessa noite, eu quero falar sobre essa promessa, a promessa da sua vinda. Houve um tempo em que a sua vinda como humilde sofredor era ainda uma profecia a se cumprir. Muitas gerações tinham vindo e muitas gerações já tinham se ido embora. O povo de Deus ficou caído, o povo de Deus foi levado em cativeiro, foram espalhados, mas um resto do povo tinha novamente voltado e sido restaurado à sua terra. Mas o prometido Messias ainda não tinha aparecido. Isso dizendo respeito à sua primeira vinda. A maior parte dos que tinham voltado do cativeiro da Babilônia achavam-se agora, sem dúvida, estabelecidos com todo o conforto em Jerusalém. E quase haviam se esquecido daquela promessa que o prometido havia de vir. Quando eis que numa manhã houve em Jerusalém um grande movimento, chegaram alguns visitantes de fora, e os irmãos conhecem essa palavra.
e houve a extraordinária notícia que havia nascido um rei, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o prometido, o Cristo, o Messias. Desde o palácio de Herodes até os sacerdotes no templo, todos ficaram perplexos e ouviram falar daquela notícia. Mas qual foi o resultado dessa notícia, irmãos? Será que foi uma notícia recebida com louvores a Deus da parte dos filhos de Sião? Por finalmente a palavra de que o Messias esperado havia chegado? Brilhou porventura aquela alegria de encher os corações dizendo: nós fomos consolados, porque esse é o Evangelho, a vinda do Senhor Jesus, o Salvador, e essa é uma notícia de alegria, uma notícia alvissareira, e o Evangelho estava sendo pregado, o Salvador, o Messias nasceu, aleluia. Mas pelo contrário, a tristeza invadiu a cidade, o rei Herodes perturbou-se, toda Jerusalém juntamente com ele. Mateus capítulo 2 e capítulo 3 conta a história. Mas por que razão? Foi porque, irmãos, se as escrituras falavam, Isaías capítulo 2 e 3 falava: reinará um rei em justiça, e apesar de em Jerusalém haverem homens que se diziam religiosos, que se diziam servos do Senhor, no íntimo havia um sentimento no coração deles que eles não estavam preparados para receberem a presença daquele justo. E portanto, essa notícia que deveria encher de gratidão, de alegria, de júbilo todos os peitos em Jerusalém, apenas produziu o contrário. Mas independentemente se eles estavam preparados ou não para recebê-lo, ele tinha vindo. E ele veio na sua primeira vinda para revelar o Pai. Ele veio para se revelar como o Messias de Israel, mas ele também veio como o Salvador do mundo. E a consequência é bem conhecida por todos: o amado de Deus foi odiado, foi rejeitado, e o seu caminho neste mundo findou no Calvário, crucificado e morto pelas mãos de injustos. Atos capítulo 2, versículo 23. Deus assim cumpriu completamente a promessa feita ao mandar o Messias, Jesus, e eles cumpriram a profecia, matando, condenando. Atos capítulo 13. Mas antes da sua morte, porém, este que foi prometido, agora prometia. Este que foi prometido agora fazia uma promessa. O traidor Judas já tinha acabado de se retirar, e naquela noite, na última Páscoa, antes da crucificação, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia! E ele está falando da sua segunda vinda, irmãos. E esta segunda vinda, aqui, essa promessa não se refere propriamente à morte do crente, mas está falando sobre o arrebatamento da igreja. Diz a palavra do Senhor que se os crentes morrem, as escrituras falam deles como tendo deixado o corpo e habitado com o Senhor. É como se eles se despissem desse corpo, dessa carne, deixado o corpo e habitado com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Mas nesta segunda vinda, tudo que diz respeito à morte vai ser aniquilado. Enquanto que na primeira vinda nós deixamos o corpo e descansamos com o Senhor, nessa segunda vinda nós receberemos corpos glorificados, aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados e receberão corpos glorificados, serão transformados nos ares e se encontrarão com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos considerar a pessoa que está para vir. Porque o inimigo trouxe uma sensação, irmãos, de que a vinda do Senhor parece que vem com um juízo, parece que vem com um tribunal, parece que vem com um peso, mas não é assim.
que nós devemos esperar pelo Senhor. E a vinda do Senhor se dará em 2 estágios. Diz a Bíblia Sagrada que Ele é o sol da justiça. Quando Ele aparecer, e naquele momento que todos o verem, Ele é o sol, sol da justiça. E ali todo o pecado será exposto, a vida das pessoas serão expostas, tudo que é errado ficará patente, e naquele momento, irmãos, não vai ter conversa mais. No momento em que surgiu o sol da justiça, não vai mais ter conversa. Todo joelho se dobrará e toda boca confessará que só o Senhor é Deus. Mas para a igreja ele não virá como o sol da justiça. Para a igreja ele vem um pouco antes, ele vem como a estrela da manhã. E vocês sabem que a estrela da manhã ela aparece no céu um pouco antes de o sol nascer. Poucos momentos antes de o sol nascer aparece a resplandecente estrela da manhã. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. A estrela da manhã vai aparecer para os crentes e nós seremos arrebatados primeiro. Essa estrela da manhã aparece antes do sol da justiça. E nesse tempo, entre a estrela da manhã, que os crentes vão ser arrebatados, e o aparecimento do sol da justiça, acontecerá o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre a terra. A Bíblia fala que o homem do pecado vai se manifestar, e esse será o tempo da grande tribulação, o tempo da angústia de Jacó, o tempo da grande aflição. 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala sobre isso, e no versículo 10 diz assim: E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Diga para o irmão que está aí, eles não escolheram o amor da verdade para serem salvos. Então eu pergunto, irmão, será que nós temos ou não livre-arbítrio? Diz aqui, a continuação do texto, versículo 11. E é por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É muito forte isso, irmãos. Apocalipse capítulo 9, versículo 6, fala desse período, entre a estrela da manhã e o sol da justiça, que os homens desejarão morrer e a morte fugirá deles. Tudo isso deve ser esperado depois da estrela da manhã aparecer. Mas o que eu quero dar ênfase aqui, irmãos, é que essa preocupação com os acontecimentos, ao invés de nós nos ocuparmos com a pessoa maravilhosa que está por vir, rouba essa gloriosa esperança celestial. O inimigo está conseguindo fazer com que esta esperança pareça uma ameaça judicial, enquanto que na verdade é o tônico, é o remédio dado por Jesus para nós e para os seus discípulos, dizendo assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-los teria dito, vou preparar-vos lugar, e outra vez virei para vós, e vos levarei juntamente comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês lá comigo, aleluia. E essa notícia tem que ser uma notícia alvissareira, uma notícia alegre, uma notícia feliz. O Senhor está voltando. Para uma mãe que espera o filho de uma guerra, irmãos, e ela sabe que o filho regressa, ela espera com toda a expectativa, com todo o desejo, com todo o amor. Para uma noiva que está prestes a se casar, unir-se com o seu amado, ela espera também da mesma maneira, com toda a expectativa, com todo o amor.
ela deseja ter esse encontro. E Jesus está falando para nós assim: eu virei outra vez para vós e vos levarei juntamente comigo. E nós devemos ter a resposta recíproca dizendo: ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus, aleluia. Porque quando a igreja não está preparada, irmãos, é quando a igreja diz: não, Senhor, não venha, espere mais um pouco, eu ainda estou apegado aqui, eu ainda quero aproveitar aqui. Não, meu Senhor tarde voltará. Misericórdia, irmãos. Nós temos que ter o desejo pela vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele faz uma oração, e esta é uma oração do próprio apóstolo pela igreja, quando ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 15, ele ora dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, vejam, ele percebe, ele testifica, ele comprova visualmente, vendo a fé que há entre vós e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. E aí ele ora dizendo assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia! O que ele está pedindo aqui, irmãos? Eu oro para que os olhos espirituais do coração de vocês, os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento, irmãos? Qual é a plenitude do propósito de Deus para nós? É sermos uma família e estarmos com o Senhor na glória eterna, aleluia. Aqui nós sofremos a ausência daqueles que nos são muito amados, mas isso só aumenta a nossa esperança, porque nós estamos esperando para um reencontro, não só com eles, mas também com o Senhor, desejamos encontrá-lo, e isso acontecerá logo ali, como diz aquele hino: ao findar o labor desta vida, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Irmãos, a alegria vai ser tão grande, a alegria vai ser tão maravilhosa, tão sublime, que não haverá mais espaço, lugar para choro, não haverá mais lugar para pranto, não haverá mais lugar para dor, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então abram-se os olhos do nosso entendimento. E ele ora ainda, dizendo: eu oro para que os olhos do entendimento, do coração de vocês sejam abertos, para que vocês compreendam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Diz a Bíblia, irmãos, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez se nós víssemos, nós iríamos desejar hoje mesmo estar com o Senhor, o quanto antes estar com o Senhor, mas essa é a nossa fé, irmãos. E o apóstolo continua orando: e eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, para que vocês compreendam qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Qual é a suprema grandeza
do seu poder, do poder de Deus para com os que cremos, para conosco os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o poder de Deus é eficaz. E assim como Deus ressuscitou a Cristo, Ele também nos ressuscitará em glória, aleluia, e nós estaremos para sempre junto a Ele. E isso acontecerá muito em breve, irmãos, num abrir e fechar de olhos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, tem uma palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, com a qual ele consola os jovens enlutados da igreja tessalônica. E ele diz assim a esses jovens enlutados: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E ele termina esta palavra dizendo assim: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, isso é tema de alegria. O Senhor está voltando, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o apóstolo diz aqui: o mesmo Senhor. Você conhece o Senhor, irmão? É o mesmo Senhor, é aquele, o mesmo Senhor, aleluia. Aqueles que não o conhecem, não o aguardam, não o esperam, mas aqueles que o conhecem, o aguardam, o esperam. 1 João capítulo 3, versículo 3 diz: e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. É o mesmo Jesus que está voltando. É aquele Jesus que se encontrou com a mulher à beira do poço de Samaria, e que ela disse: Senhor, tu não tens com que tirar essa água, e o poço é fundo. E ele disse: mulher, se tu soubesses quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É o mesmo Jesus que se encontrou com a viúva de Naim, e que restituiu aquele filho àquela viúva. É o mesmo Jesus que permite que aquela mulher impura, pecadora, entre na casa de Simeão e o adore, ungindo os seus pés com as suas lágrimas, com os seus cabelos. É o mesmo Jesus que salva e perdoa aquele pecador moribundo da cruz, que o reconhece dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu paraíso. É esse Jesus. Esse Jesus que está voltando é o mesmo Jesus que salvou você, irmão, que fez obras maravilhosas na tua vida, que te livrou muitas vezes, que te abençoou muitas vezes, que te salvou, que te redimiu, que te deu o Espírito Santo, que agiu tanto. É esse Jesus ao qual você conhece, é Ele que está voltando. E qual é o maior desejo, anelo de uma noiva, senão o momento do encontro, do casamento? Aleluia! Existe alguma coisa maior? Não existe, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor dessa maneira. Atos capítulo 1, versículo 11 diz: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Aleluia. E essa palavra é uma palavra que enche os nossos corações. Um desejo maravilhoso, irmãos.
Em Mateus capítulo 25, nós temos algumas parábolas do reino, que falam sobre esses dois estágios, o estágio da resplandecente estrela da manhã, do arrebatamento, e o segundo estágio da segunda vinda, que é como o sol da justiça. E no primeiro estágio diz que ele vem, e aí tem a parábola, e a parábola é a parábola das 10 virgens. 5 virgens prudentes, aquelas que amam ao Senhor, que estão aguardando a sua vinda, que a prioridade é esta, estão com a lâmpada cheia de óleo e as suas luzes acesas, iluminando, evangelizando, pregando, falando do Senhor, porque nós somos a luz do mundo, e a nossa lâmpada precisa estar acesa, e o Senhor chega, e estas 5 virgens, que estão acordadas, com as lâmpadas cheias de óleo, ungidas, iluminando, elas entram, e o Senhor fecha a porta, e aquelas outras 5 virgens ficam aqui, e de repente elas vão se despertar e vão olhar, ué, cadê? O Senhor fechou a porta e nós ficamos, porque existe uma parte da igreja que vai ficar, irmãos, porque é uma parte da igreja que está dormindo, que está apegada com esse mundo, que está agarrada com as coisas daqui, que está distraída, que não está santificando a sua vida, que não está mais proclamando, pregando o Evangelho, essas vão ficar. E aí vem a parábola dos talentos, que fala sobre como nós usamos o nosso dinheiro, porque talento é dinheiro, como usamos os nossos bens, como servimos as pessoas com o que temos e com as nossas habilidades, porque talento depois foi adicionado esse sentido, esse significado das nossas habilidades. Então, como que eu sirvo ao meu próximo com os meus talentos? E como que eu multiplico os meus talentos na terra? E o Senhor vem, e Ele fala, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E sobre o servo infiel, Ele diz, lancem-o para fora, nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. E aí vem a última parábola, que é a parábola do julgamento das nações. E é ali que o Senhor separa os bodes das ovelhas, e essa já é a segunda fase do sol da justiça. Vai haver ovelha, irmãos. Porque vai ter os 144 mil pregando aqui, testemunhas que o Senhor vai encher do Espírito Santo, que são da nação de Israel, que vão estar pregando a palavra. Vai ter a própria igreja aqui, até mesmo pastores que vão ficar, e que vão estar aqui, e de repente vão se converter, vão olhar, ué, cadê os meus irmãos? Não vigiei, dormi, e fiquei. E aí eles vão começar a ver, o anticristo, o iníquo, a perseguição, e vão passar por todo esse sofrimento, que nós não precisamos passar, irmãos. E aí quando Jesus vir, Ele vai separar os bodes das ovelhas ainda, só que nós vamos vir juntamente com Ele, porque Ele virá com milhares dos seus santos, aleluia, amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, essa é a nossa fé. Nós pentecostais entendemos assim, e cremos, e por isso esperamos que dessa maneira seja, e que quando o Senhor voltar, nos encontre fazendo assim. Vamos nos pôr em pé, amada igreja. O Senhor está voltando, alegra o teu coração, aleluia.